Vamos começar mais um episódio do Duarte Cash. Como vender todos os dias sem depender de tráfego pago. Eu sou o Marcos Duarte, CEO do Duarte Travels. São mais de 2,5 milhões de faturamento por mês com previsibilidade. E dentro dessas vendas, algumas dependem de tráfego pago, mas boa parte não. Existem estratégias para isso. E é isso que eu vou passar para você nesse nosso episódio, tá? É entender como gerar mais demanda sem depender tanto de tráfego pago. E se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Ativa o sininho aqui, já dá o like depois para poder você receber cada vez mais conteúdos como esse. Vamos lá. Quando a gente começa uma agência de viagens, no início, a nossa fonte de receita ela é muito proveniente de indicação e recorrência. Tá tudo bem, isso faz parte no começo. Para a gente começar a escalar, entram algumas estratégias para a gente aumentar o nosso faturamento e aumentar o número de clientes também. Já tome nota sobre isso. Ter uma meta sobre número de novos clientes por mês é fundamental na sua agência de viagens. Na parte estratégica, eu olhar mensalmente quantos novos clientes estão entrando na minha agência de viagens. Mas Marcos, por que depender tanto de tráfego pago é perigoso, a uma red flag, uma bandeira vermelha na minha agência de viagens? Primeiro ponto, tráfego pago está cada vez mais caro e assim vai ser. Com o desenvolvimento do Meta, várias IAs entrando, a Andrômeda, que é a nova IA do Meta, neste momento, ela está evoluindo cada vez mais e aperfeiçoando o algoritmo. E nesse processo de aperfeiçoamento, algumas instabilidades também entram, fazendo com que a gente tenha que investir um pouco mais, dependendo do conhecimento que você tem em tráfego pago, você vai apanhar um pouquinho mais até fazer as campanhas performarem. Isso resulta no quê? Mais dinheiro sendo investido até acertar a mão, até a campanha realmente começar a performar. Leads mais caros, mais testes e quem que sofre lá na ponta? É você ou o seu comercial que começa a atender um lead desqualificado e não entra a conversão como a gente espera ou a gente tinha lá no passado. Entender esses gargalos no momento do tráfego pago faz toda a diferença para a gente investir da forma certa. Bom, leads mais caros, cada vez mais empresas anunciando e buscando possivelmente o mesmo lead, o mesmo perfil de cliente que você está buscando no Meta, faz com que o tráfego comece a aumentar cada vez mais. Não somente sobre isso, existe uma exigência cada vez maior de um lead que vem de tráfego pago que é mais frio. Exige o quê? Atendimento mais rápido. Ele clicou num anúncio, ele quer na hora receber aquela proposta ou entender aquele valor que você está ofertando. Então, ter um comercial muito bem estruturado, usando IA ou não, é fundamental para que a gente aumente a taxa de conversão. E com isso eu preciso investir cada vez mais. Entender também dos diferentes tipos de funil que a gente tem para alcançar bons resultados na nossa agência de viagens. Então, investir cada vez mais em tráfego pago parece uma estratégia boa, é importante, mas com consciência como fazer isso para que eu não jogue dinheiro fora. Mas vamos olhar para um outro lado, outra perspectiva de como eu gerar demanda, como fazer para gerar demanda sem depender tanto de tráfego pago. Existe uma parcela enorme do nosso faturamento que ela pode ser alcançada sem depender de demanda paga. Uma das coisas que a gente faz com o novo mentorado, quando entra no nosso programa de acompanhamento anual, é olhar estrategicamente para toda a carteira que ele tem, todo o processo comercial dele e analisar pontos de melhorias e implementações desse processo comercial para que eu consiga aumentar o faturamento dele sem investir em tráfego pago. Em 3, 6 meses, nesse programa de empresarial de aceleração, ele já duplica e triplica o faturamento. Mas como que ele faz isso sem investir em tráfego pago? Existem fontes de captação, fontes de geração de demanda que são pouco exploradas. Quando a gente gera demanda, a minha pergunta para você que está aí nos assistindo é o seguinte: o que você faz com os leads que não compram de você? Porque, naturalmente, independente da fonte de captação de cliente, é um funil de vendas. Vão entrar 100 leads numa semana, em um dia, seja qual for a sua demanda. Talvez 10, 12, 13 irão comprar. Mas o que você faz com esses leads, potenciais clientes que sobraram no seu funil? Qual é a ação que você vai fazer com ele? Quais são os pontos de contato que eu faço para elevar o nível de consciência desse lead que vai virar um cliente? Uma das coisas que nós temos na Duarte Travels é entender a fase, o momento em que aquele lead está, baseado no nível de consciência. E nós vamos tipificando como frio, morno, quente, entre outras variáveis, para atuar
atuar, fazer um follow-up específico em cada segmento, em cada parte da minha carteira de leads, da minha base que eu tenho ali. Fazendo follow-ups, anote isso, a primeira fonte de geração de demanda estruturada, sem depender de um bom tráfego pago ou de investimento ali, é ter um follow-up estruturado, segmentado e ultra personalizado. Fazer disparos de mensagens, a mesma mensagem para 1.000, 2.000, para toda a sua base de clientes ou de leads, a taxa de eficiência, a taxa de conversão, ela tende a ser menor. Por que, Marcos? Porque você está conversando de forma geral com todo mundo. Você precisa entender a base de clientes que você tem, para que você consiga fazer um follow-up cada vez mais estruturado. Fazendo um follow-up estruturado, a gente começa a entender sobre o processo comercial. Como que está a sua abordagem, como está a sua qualificação, como que está ali, por exemplo, o seu processo de negociação e de fechamento, como está o seu processo de retenção também. Quando a gente fala de um processo comercial, de um processo como um todo, eu preciso entender toda a jornada do meu lead, como também cliente, para eu incentivar a recorrência e indicação. O que chega para mim, das agências de viagens, é que a maioria tem um excelente resultado naquele momento por meio de indicação e recorrência, mas sofre com a falta de previsibilidade que oscila o faturamento. A sua carteira naquele mês foi muito boa, comprou muito, mas no próximo mês aquele cliente não volta, porque já comprou naturalmente. Mas o ponto é, o que você está fazendo para gerar a recorrência? Quais são as ações? De forma similar ao follow-up, a gente consegue fazer ações pontuais com a minha carteira, não somente follow-up, não somente disparo, mas campanhas realmente efetivas para os meus clientes. Anota aí esse ponto muito importante. Quem são os seus clientes top 10, top 20? Esses clientes precisam ter um atendimento VIP. Quem são os clientes inativos por 180 dias, 360 dias? Essa é a análise que a gente tem que fazer e que nós fazemos juntamente com os mentorados para entender como está de fato a carteira, para fazer as ações específicas. E aí eu consigo gerar demanda qualificada sem depender de tráfego pago. Só fazendo um parênteses aqui, na Duarte Travels nós investimos na média de uns 25 mil reais por mês em tráfego pago, gerando demanda qualificada e convertendo. O tráfego se paga, mas não é a nossa principal fonte de captação de cliente. E na realidade, não deve ser da maioria das agências de viagens são com 200, 300 mil de faturamento. Como assim, Marcos? Por quê? Porque muitas das vezes o processo comercial não está estruturado. Você vai gerar demanda, o seu funil não vai aguentar essa demanda e vai perder muito. A taxa de conversão vai ser 1%, 3%. Ou seja, a cada 100 clientes, 3 fecham. Você começa a ficar desanimado. Não tem barreiras para limitar e para enxugar esse volume de leads que chegam de fato no seu atendimento. Então, criando estratégias para que a gente consiga gerar cada vez mais demanda por meio de ações na minha carteira, eu consigo já incentivar e aumentar a indicação e a recorrência. Aqui eu já gero pelo menos mais 30% de faturamento mensal com ações certas, ações efetivas para chegar nesse volume. Mas bom, o que mais a gente pode fazer para não depender tanto assim do tráfego pago? Um ponto muito importante é a gente ter um conteúdo muito bem estruturado no meu Instagram. Ah, Marcos, mas eu não gosto de fazer Instagram, não gosto de aparecer no Instagram. Você pode encontrar alternativas para você não precisar aparecer tanto no Instagram. Mas vez ou outra é fundamental a sua presença, principalmente no começo. Lá no começo da Duarte Travels, o avatar, aquela fotinha que fica lá no Instagram, era a minha foto. Justamente para ter mais personificação no meu Instagram e passar mais confiança. Porque eu comecei a Duarte Travels há 5 anos, uma agência muito nova, em plena pandemia e vendendo muito bem. As pessoas não entendiam muito bem. Eu tinha 1.000 seguidores na época, hoje são mais de 121 mil seguidores reais. Então isso faz com que o cliente naquele momento tinha uma certa desconfiança. Então eu aparecia muito no Instagram. Entender as objeções que eu estou tendo naquele momento, eu preciso criar estratégias claras e antecipar essas objeções por meio de conteúdo. Ter conteúdos ali que geram confiança, converse com o topo de funil, que atraiam mais pessoas, mas ao mesmo tempo eu consigo o quê? Nutrir elas com conteúdo de meio de funil. Depois que eu quero realmente vender, eu venho com conteúdo de fundo de funil, que são as ofertas. Uma das piores coisas que você pode fazer no seu perfil de Instagram é somente divulgar preço. Cada vez mais, principalmente aquelas agências de viagem que trabalham com milhas, vão sofrer muito se posicionando por preço. Na verdade, qualquer modelo de agência de viagem que venha se posicionar por preço, a não ser que você tenha realmente uma grande diferenciação de preço, você consegue segurar isso e tenha boa margem também. Marco, o que é uma boa margem para você? No mínimo 15% de margem bruta. Você precisa saber esse dado seu. E aí você começa realmente, você pode se posicionar por preço, caso você tenha isso. Mas ter um conteúdo que vá realmente validar a sua
sua operação, trazer um bom posicionamento e quem chega principalmente de formas inorgânicas consegue entender quem é essa agência, qual o seu diferencial, é fundamental para gerar uma demanda mais qualificada para o seu comercial e aí você consiga atender cada vez mais. Por meio de conteúdo, 12% das nossas vendas vem do nosso Instagram. Ativações, campanhas, mensagens certas, stories corretos, no momento certo para a gente conseguir gerar uma demanda mais qualificada. É claro, não é uma venda que vai sair no primeiro mês, segundo mês, é um trabalho sendo construído, mas é importante que nós não podemos depender tanto de tráfego pago. O tráfego pago vai oscilar, vai cada vez ficar mais caro, como eu disse inicialmente. Depois que a gente entende de ter um bom conteúdo, fonte de captação ali por meio da nossa base, entender que existem outras maneiras, né? Eu possuo, por exemplo, mentorados, 80% das vendas vem de grupo de promoções. Nós montamos estratégias eficientes, montamos estratégias claras para ter essa ativação e não sair postando um monte de ofertas de formas aleatórias, mas sim estratégias conforme o posicionamento do grupo para que ele consiga ter esse resultado. Entre outras fontes também, networking. Uma das maneiras mais fáceis de termos boas indicações é o meio que nós estamos. Eu tenho certeza, se você pensar um pouquinho, existem potenciais clientes ao seu redor. Ou então, existem pessoas que nem sabem que você tem uma agência de viagens e se você divulgar um pouquinho mais, ela vai talvez comprar com você ou simplesmente indicar para alguém que tem uma demanda de viagem, seja B2C ou seja, por exemplo, um B2B. E falando no B2B, quantos por cento de vendas para empresa você consegue vender na sua agência de viagens? Pelo menos 5, 10% você precisa vender. É uma forma de você ter uma recorrência mais constante, de fato, na sua agência de viagens por meio do corporativo. Mas, Marcos, onde buscar esses clientes? Você precisa estar onde esses empresários estão. Eventos, seja ali, por exemplo, de networking, eventos presenciais, empresariais, feiras, por exemplo. Você precisa pensar fora da caixa. O grande problema é que você que está aí me assistindo agora, possivelmente o operacional te consome. Então, quando você tem alguém olhando de forma estratégica para a sua agência de viagens, os resultados acontecem. Mas, bom, se você chegou até aqui e está gostando desse conteúdo, dá o seu like e comenta também como está sendo aí a fonte de captação de clientes na sua agência de viagens e o quanto que você não depende de tráfego pago para ter os resultados. Lembre-se, tráfego pago, ele é sim importante, auxilia para que a gente consiga chegar em um resultado crescente cada vez mais e também trazer novos clientes. Mas sem estratégia certa, você vai queimar dinheiro, vai gastar dinheiro ali com uma empresa, por exemplo, que vai fazer o marketing para você, esses anúncios pagos e principalmente o mais grave, na minha concepção, você vai estressar o seu comercial ou você vai se auto-estressar, porque é muito lead desqualificado, não tem de fato um funil correto e você está tendo um lead desqualificado e a venda não entra. Então você acaba ficando cansado de atender de fato esse perfil. Finalizamos aqui agora então mais um episódio nosso do ArtCast falando de como você não depender tanto de tráfego pago na sua agência de viagens. Te vejo no nosso próximo episódio. Lembra de ativar o sininho aqui para receber as notificações do nosso próximo episódio com conteúdos ricos aqui para agregar cada vez mais a sua agência de viagens. Eu sou Marcos Duarte, ensino o que eu vivo e vivo o que eu ensino de fato. Uma operação, a Duarte Travels, que nasceu do zero comigo, hoje vai mais de 2,5 milhões de faturamento, uma operação 100% online. Então é isso, eu te vejo obstinado no nosso próximo episódio.